Pessoal, boa noite, 3 de junho de 2020. Nossa aula de hoje, como eu estava falando, é uma aula de recapitulação, ou revisão dos temas que nós falamos na aula passada, na última aula, e também no auxílio aí das dúvidas ou na construção, da continuidade da construção da nossa planilha de análise aí, tá? De análise financeira de uma empresa, seja a empresa que você esteja administrando, gerenciando, ou qualquer outra empresa que vocês tenham interesses de negócio aí. E nós tínhamos iniciado nossa planilha com vários indicadores, partindo de análise vertical e análise horizontal, e outras ferramentas para avaliação, da saúde econômica e financeira da empresa. E, por fim, foi dado esses últimos conteúdos aqui, essas últimas ferramentas, que falava sobre índices de rotação, prazos e ciclos de caixa e análise do capital de giro. O que está faltando aqui é, agora, como últimos temas, cálculo de alavancagem, alavancagem operacional, alavancagem financeira e alavancagem geral, as nossas últimas ferramentas a serem abordadas, e depois tratar dos pareceres finais, ok? E aí, o que eu havia, o que eu venho avaliando, o que eu venho verificando, notando o seguinte: se por acaso nós não tivermos aí a nossa segunda avaliação de maneira presencial, como seguiria o curso, antes da pandemia, antes do isolamento, da quarentena, nós vamos utilizar essa segunda parte, como avaliação, tá? Só que essa segunda parte, vai envolver a primeira parte que a gente fez, ou seja, tudo que vocês fizeram até aquela primeira parte, que envolveu aqui os indicadores de liquidez, ok? Então, isso aqui foi dado uma nota para vocês, correto? A partir daqui, nós inseriríamos, colocaríamos novos, acrescentaríamos novos indicadores, que são esses que a gente está tratando aqui, tratamos na última aula, e que eu disse que nesses indicadores a entrega deles seria, além da avaliação, a construção da planilha seria feita por vocês mesmos, correto? Vocês iriam construir a planilha para analisar os índices de rotação, os prazos e análise do capital de giro, ok? E me encaminhar até a aula, que era do dia 27 de maio. Teve aí a antecipação dos feriados, e aí eu entendo que ganhamos mais uma semana para a elaboração desse exercício, dessa nova parte do exercício que a gente está trabalhando, ok? Então, eu vi aqui um colega de vocês perguntando, mas pode entregar ainda? Pode, só que aí eu vou ter que fazer um desconto agora, Qual é esse desconto? Para os que já me entregaram, que seria o prazo estendido até hoje, tá? Eu vou considerar a nota, uma nota para esse exercício de 0 a 10, estando tudo ok, tudo avaliado, analisado e configurado corretamente lá com as fórmulas, tudo direitinho, vou considerar uma nota de 0 a 10, perfeito? Porque eu ainda pretendo dar mais um exercício, para a gente somar aí pelo menos 2 exercícios com 2 notas, e depois tirar a média das duas. Então, para esta primeira nota, para esse exercício que a gente estaria utilizando agora para uma possível AV2, caso não for possível
né, não seja possível fazer a prova presencialmente. Quem entregou até agora, 0 a 10. Eu estou prorrogando por mais uma semana a entrega desse exercício de quem ainda não fez. Tá? Quem ainda não fez. Só que eu vou dar um desconto. Para quem me entregar até a próxima semana, não valerá mais de 0 a 10. Valerá de 0 a 9. Ok? Para que eu também seja justo com quem já entregou. Tá? Então vou dar um pequeno desconto aí, né? Vou descontar um ponto aí. Então vai valer de 0 a 9. Perfeito? Esse exercício, tá? E aí espero que a gente consiga fazer o segundo exercício também, que envolverá, né, a parte de alavancagem financeira, né, e operacional em geral. E aí essas duas notas eu vou somar, e aí caso não possa, né, caso a gente não possa fazer a AV2 presencial, né, se seguir os mesmos critérios da AV1, é essa nota que vai valer para a AV2. Está claro? Isso ficou claro para vocês aí? Ficou claro, gente? Ficou claro? As condições para a nova nota? Ficou claro? Juliana Santos falou que enviou agora. Deixa eu ver aqui, Ju. Ainda não recebi. Estou checando aqui o e-mail. Não recebi ainda. Ah, recebi aqui agora. Juliana e da Gabi. Ótimo. Vamos colocar aqui, né? Para a gente corrigir aí. E Juliana, deixa eu anotar aqui no controle. Juliana e a Gabriele. Gabriele. Você pode me dar um copo de água aí, que a garganta tá. Água e o café, pode ser sim. Essa é a vantagem de dar aula online, né? Trabalhar home office, né? A patroa vem, oferece água, oferece café, né? Para a gente, né, tornar o mais agradável possível a nossa transmissão aí, a nossa aula, né, de hoje. Tá certo? Quero saber o seguinte, está claro, né, se o que eu falei aqui todos entenderam? Vou repetir isso aqui no WhatsApp, tá? Vou repetir isso no WhatsApp aqui para não ter sombras de dúvida. Obrigado. Para não ter dúvida quanto ao combinado. Caso não haja condições para AV2 presencialmente, seguindo os mesmos critérios de avaliação é quase uma ata, hein, gente? Da AV1, este exercício, né, envolvendo índices, prazos, capital de giro, valerá, né, para quem entregou até a data de hoje. De hoje, 3 de junho de 2020, nota 0 a 10.
Para os que entregarem até a próxima semana, a nota valerá, né, valerá de 0 a 9, certo? Ainda teremos um outro exercício que também valerá, né, nota de 0 a 10. A soma e média, a nota para a AV2, caso não possamos fazer presencialmente, será a média, né? A soma em média das notas destes dois exercícios. Claro. Pronto. Mandei aí no WhatsApp também do grupo para não ficar nenhuma dúvida do que nós estamos combinando aqui. Perfeito? Agora, né, o que eu quero fazer aqui? Quero ver o que vocês me entregaram, né? Quem me entregou aí. Vamos ver como é que ficou aí, até para, né, fazer alguns comentários, né, sobre as entregas, né, e possíveis correções aí sobre o exercício, né? Vamos ver quem mandou aqui primeiro. Foi... cadê aqui? Rosicléia. Vamos lá, Rosicléia. Rosicléia que mandou primeiro aqui. Vamos ver como é que ficou a planilha da Rosicléia. Rosicléia estava analisando a Vale do Rio Doce. Ok? Analisando a Vale do Rio Doce. Índices de rotação. Índice de rotação, prazo médios, né, por dia. Vamos esclarecer uma coisa aqui, Rosicléia. Nós estamos analisando balanços anuais, correto? Anuais. Então, os giros são anuais, né? Quantas vezes gira o estoque, quantas a receber, quantas a pagar, que no caso fornecedores, né? O ativo, quantas vezes ele gira no ano, porque estamos analisando o período anual, correto? Balanço fechado no ano fiscal, né? 12 meses, anual. Prazo médio de estocagem, estou vendo aqui que está negativo. Vamos lá. Prazo médio de estocagem negativo. Como pode ficar negativo? Vou olhar a fórmula aqui, tá? Giro do estoque. Vamos lá. Estoque divididos. Está faltando número. Custo de mercadoria vendida. Ó, olha só, Rosicléia. Vamos rever aqui os conceitos, tá? Isso vale para os demais também, ok? Eu só peguei aqui a Rosicléia porque ela foi a primeira a encaminhar, né? Então, olha só.
Pegando aqui os nossos conceitos, né? Quando a gente fala aqui de giro dos estoques e prazo médio de estocagem, a gente tem que pegar os custos de vendas dividido pelo estoque do período, tá? Estoque do período. Vou até tampar aqui. Estoque do período, tá? Pelo estoque do período. Pronto. Estoque do período. Perfeito? Isso vai dar um número decimal, que é a quantidade de vezes que o estoque gira naquele período. Então, no caso da Vale, estamos falando que o estoque gira tantas vezes no ano, porque estamos analisando o balanço anual. Se fosse o balanço semestral, seria dentro do semestre. Se fosse o trimestral, seria dentro do trimestre. Então, no caso da Vale, do balanço anual da Vale, então quantas vezes gira no ano. Depois, esse mesmo número servirá como base para calcular o prazo médio de estoque. Perfeito? Prazo médio de estoque. Aí, que eu estou percebendo aqui, que o valor, primeiro que ele está negativo, tá? Nesse caso da planilha aqui, gente, não precisa colocar o valor, né, na condição negativa, tá? Na condição negativa, como se ele estiver replicando exatamente como ele está lá na DRE. Não precisa, tá? Porque a fórmula, se a gente calcular aqui, né, ela vai ser simples, ó. É a receita líquida menos os custos vai dar a receita bruta, tá? Aqui é uma fonte de informação. A planilha é uma fonte de informação, é a base. Então, nesse caso aqui, Rose, colocar o número, exatamente o número que está lá em custo de mercadoria vendida, tá? Eu não sei se você tem ele fácil aí, até porque aqui, ó, você colocou 67,257. Lembre que a gente falou, né, que os números lá no balanço da Vale são na casa dos milhões, né? Milhões. Então, qual é o valor aqui? Né, eu tenho que acrescentar mais 3 zeros, é isso? 62 milhões. Ficaria assim, então? Tirando o número negativo, que não precisa colocar o sinal negativo. E aqui 81 milhões. Eu vou fazer essa correção aqui, Rose, mas eu preciso que você avalie lá com o balanço, tá? É só para a gente chegar aqui num número que faça sentido, tá? Senão a leitura lá não vai fazer sentido, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, né, seguindo aqui, que são, né, 108 milhões de receita líquida, né, que eu acho que também teria que pegar o balanço, não lembro agora o balanço, mas enfim, né? Vamos colocar aqui, tá? Como é que ficaria lá? Ó, tá vendo? Já tivemos uma mudança aí com relação ao resultado dos números, ou seja, né? O estoque girou 5,18 vezes no ano de 2018 e 4,72 vezes no ano de 2019. Tá vendo? O estoque girou por completo. Imagina que o estoque é assim, ó. Ele é uma roda gigante. E aí ele tem uma quantidade. Essa quantidade tem uma vida útil, né? Aí aquela vida útil vai se exaurindo. Aí, puf, deu o primeiro giro, ou seja, né, renovou por completo o estoque, né? Renovou a primeira vez, renovou a segunda vez,
renovou a terceira vez, ou seja, ele renovou 5 vezes, né? Durante o ano 2018. Já em 2019 teve uma redução menor, ok? Teve uma redução menor, tá? Qual o prazo médio de estocagem? Se nós estamos falando aí, né, de um ano, 365 dias, olha como é que agora faz, né, total sentido. O prazo médio de estocagem, né, em 2018 era de 70 dias da matéria-prima, né, enquanto ela não entra na sua dinâmica de produção, né? E em 2019, 77 dias. Agora está fazendo sentido. Perfeito? Agora está fazendo sentido. Tá? E o contas a receber? Perfeito. Contas a receber girou 4 vezes no ano de 2018, 5 vezes no ano de 2019. Vamos manter aqui as mesmas formatações, né? Para seguir aqui nas demais leituras, né? Aí, o que acontece agora com relação ao giro do contas a receber, né? Como eu falei, girou 4,8 vezes, ou seja, quase 5 vezes no ano, ou seja, toda a renovação do contas a receber da empresa. Em 2019, esse giro aumentou. Então, olha como é que a gente já faz a nossa leitura aqui, tá? Eu estou pegando da Rosicléa para fazer essa revisão, e os demais, por favor, né, façam aí as devidas anotações, caso, né, esteja com esse mesmo, sei lá, essa mesma dificuldade de leitura, para entender a lógica, tá? A gente falou que quanto mais vezes o estoque da empresa girar, melhor para o negócio da empresa. Nesse caso aqui houve uma pequena queda, então isso é preocupante, né? Não é um sinal de alerta, vamos colocar assim. O prazo médio de estocagem aumentou, então, né, isso simplesmente reflete, né, ao giro do estoque, tá? O contas a receber, né, se renovou mais vezes, tá? Girou mais vezes. Ótimo, né? O reflexo disso a gente vai olhar depois lá na receita, para saber se aumentou o faturamento da empresa, tá certo? Vamos olhar agora, né? Se aumentou o faturamento da empresa. Quanto a empresa faturou em 2017? 108 milhões, né? Que eu acredito que seja um número maior, mas a leitura aqui vou colocar com milhões. E em 2018, 134 milhões, né? Mas eu entendo aqui que seja 2018 e 2019, porque aqui embaixo você está colocando 2018 e 2019. Os anos têm que se alinharem também, tá, gente? Cuidado, tá? Então, se estou falando aqui 2017 e 2018, então aqui eu entendo que é 2017 e 2018, tá? Então, Rose, dá uma observada nisso, tá bom? Bom, se aumentou aqui o giro do contas a receber, né, consequentemente o seu prazo médio de recebimento caiu, o que é bom, né? Nesse caso aqui é bom, aumentou o giro e diminuiu o prazo de recebimento, é bom, a empresa está recebendo antes, né, do previsto, ou está recebendo com mais agilidade, né, dos seus clientes. E no contas a pagar? Contas a pagar aumentou o giro, né? Que no contas a pagar é inversamente, né? A leitura é inversa em relação ao contas a receber, né? Nesse caso aqui aumentou, né, o giro de vezes, então ele passou a pagar mais vezes os seus fornecedores, ok? O ideal é pagar menos vezes ao ano, né? Mas ele conseguiu reduzir um prazo de pagamento, também conseguiu reduzir o prazo de pagamento. Então a mesma coisa, olha, aqui o ideal é que, se ele está, né, aumentando a quantidade de vezes de pagamento dos seus fornecedores, o prazo médio de pagamento também vai aumentar.
Nesse caso aqui não é interessante para a empresa. O interessante é diminuir a quantidade de vezes que ele paga aos seus fornecedores e aumentar também o prazo, reduzir, perdão, o prazo de pagamento dos seus fornecedores. Lembra que se a gente colocar no ciclo econômico financeiro da empresa, né, é interessante muito mais eu receber primeiro dos meus clientes para depois pagar os meus fornecedores? Normalmente acontece o contrário, eu pago primeiro os meus fornecedores e vou receber dos meus clientes. E aí esse ato que existe entre pagar fornecedores e receber dos meus clientes é onde entra todo a utilização ou período de utilização, né, de recorrência, né, de se recorrer ao capital de giro da empresa. Quanto menos eu puder recorrer ao capital de giro da empresa, melhor, né? Então, nesse caso aqui, quanto menos tempo eu levar para receber, mais tempo eu puder levar para pagar, né, é melhor para a empresa, né, para o ciclo financeiro da empresa. Tá? Posicionamento do índice relativo também, né, vamos dizer assim, que o ideal era reduzir aqui, né, e aí acabou aumentando um pouco. O ciclo de caixa envolvendo prazo médio de estocagem e recebimento menos o prazo médio de pagamento, né, acabou aumentando, né. O giro total do ativo, vamos colocar aqui para ver quantas vezes o ativo está girando, né. Girou muito pouco, praticamente não girou durante o ano, né. E o giro do ativo operacional também praticamente, né, não girou, ou seja, até pelo entendimento que a gente tem sobre a atividade da companhia, né, Vale do Rio Doce, né, a sua operação ela tem uma certa lentidão por conta, né, de exportação de minério de ferro, porque não é algo que tenha assim, um consumo imediato e rápido. Tá? Então ele tem assim, um prazo alongado, né, estendido dentro de todo o seu ciclo operacional. Tá? Com relação aqui ao capital de giro, né, ou capital circulante líquido, deixa eu só copiar aqui a formatação. Que eu acredito que é muito mais que esse valor. Tá? Então só verifique depois, Rose, né, se estamos falando em milhões ou bilhões. Tá? Se tratando de uma Vale do Rio Doce, eu acho que é na casa dos bilhões. Mas eu precisaria ver lá o balanço para ver como é que está definido a leitura lá, né? Se é em milhares, milhões, né? Porque aí a gente lê milhões, bilhões, né? Como eu expliquei na outra aula. Se tiver escrito assim, ó, milhões de reais, então como é que a gente lê aqui, né? Vou diminuir aqui. Como é que a gente lê aqui? Esses três primeiros dígitos a gente lê como milhões. Os três próximos, né, bilhões. Os dois próximos, trilhões. Tá? Se estiver em milhões de reais. Se estiver em milhares de reais, aí a leitura é assim, ó, os primeiros três dígitos, 1000, os próximos três dígitos, milhões, e os dois próximos dígitos, bilhões. Tá? 1000, milhões, bilhões, se estiver a leitura em milhares de reais. Tá? Cuidado com essa informação também no balanço, tá? Porque isso também pode interferir a forma como a gente lê os números. Perfeito? Tá? Dê uma corrigida para mim, por favor, Rose, na hora que você reenviar essa planilha, tá? Que eu vou pedir para você fazer esses ajustes e reenviar. Espero que você esteja tomando nota aí, tá bom? Bom, nesse caso aqui,
né, vou pré-julgar que estamos falando aí de milhões, né, mas se tratando de uma Vale com certeza na casa dos bilhões, mas só para ilustrar a explicação, nós estamos falando o seguinte, ó, capital de giro da empresa em 2018 era de 7 milhões, passou para 23, melhorou, praticamente mais do que dobrou. A sua necessidade de capital de giro era de 8 milhões e passou a 13, aumentou, né? Mas se tratando aqui do capital de giro próprio, né? Sendo menor aqui, vamos dizer, né, em 2019, maior, perdão, em 2019, ela pode ter aí uma sobra de caixa. Aí nós temos aqui, ó, saldo de tesouraria, né? Que é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Como é que está aqui a fórmula? Caixa bancos, né, tomando como informação aqui aplicações financeiras menos o capital social. Não é o capital social. Né? O que envolve aí o ativo circulante financeiro? Gente, vamos resgatar lá a nossa fórmula. Tá? Vamos resgatar a nossa fórmula. Capital de giro. Passivo circulante financeiro, empréstimos e financiamentos de curto prazo. Empréstimos e financiamentos de curto prazo. Nesse caso, né, a gente não tem aqui lançado na planilha. Aí tem que verificar lá, na demonstração do resultado. Perdão, nos relatórios financeiros, Rose, tá? Essa informação, tá? Se tem lá empréstimos, financiamentos de curto prazo, porque aqui a gente só colocou os fornecedores, tá ok? Só colocou os fornecedores, tá? Para saber realmente, né, quanto a empresa tem aí de saldo de tesouraria, tá? Então isso tem que pegar a informação e transcrever para cá, ou seja, né, e incrementar mais informações aqui, né, nessa base de dados, tá, nesse banco de dados aqui, onde vai originar as informações para aplicar as fórmulas. Perfeito? Para aplicar as fórmulas aí, tá? Então, faça por favor esses ajustes. Tá ok, Rose? E me reenvie a planilha, tá bom? Me reenvie a planilha aí, tá? Já vou responder aqui no seu e-mail. Fazer os ajustes apontados na videoaula online e reencaminhar o exercício. Perfeito? Aqui já a sua devolutiva. Tá bom? Tudo bem, Rose? Perfeito? Vamos ao próximo. Quem estava aqui também, que encaminhou o exercício. Raimunda. Vamos lá. Planilha de análise da Ambev. Em PDF, Raimunda. Era bom mandar o arquivo em Excel. Como é que ficou isso aqui? Vamos ver como é que ficou. Bom, vou pedir apenas para você fazer aqui a configuração, né?
para reduzir esse número de casas decimais, que para os prazos não é necessário, né? A gente está falando em dias. A empresa que você está analisando é a Ambev. O que nos diz a Ambev aí? Com relação ao giro da sua operação. Só tomar um café aqui antes que ele esfrie. O que a gente pode entender na leitura aí? Gente, estão servidos? Pessoal, servido o café? Cafezinho. É o seguinte. Primeiro com giro de estoque. Aqui está dizendo que a Ambev gira 3,56 vezes, não é por dia, por ano. Estamos analisando por ano, tá? 3,56 vezes por ano o seu estoque. Tá? Lembra o que eu falei no balanço que a gente estava falando da Vale, tá bom? O prazo médio de estocagem 102 dias, aí tudo bem, tá? 102 dias. Diminuiu esse prazo de estocagem em 2019, tá? Giro do contas a receber, né? Girou 2,21 vezes ao ano. Em 2018 e 2019 já girou mais vezes, isso é bom. Prazo médio de recebimento, já teve uma redução no período, no prazo para receber dos seus clientes. Isso é bom, ok? Giro do contas a pagar, né? Ele aumentou, né? Então a leitura dele é inverso, né, ao que a gente lê no contas a receber. Então se ele aumentou de 2018 para 2019, isso não é bom, né? E o prazo médio de pagamento, né, também foi reduzido, ou seja, também não é bom. Apesar que, se nós observarmos aqui, Raimundo, olha só, ele recebe bem antes dos seus clientes, olha aqui que interessante, hein? Do que paga para os seus fornecedores. Isso dentro do ciclo financeiro é muito bom, tá? Né? Permite aqui quase que uma desnecessidade, né, de utilizar o seu capital de giro próprio, ok? Porque antes mesmo de pagar os seus fornecedores já está recebendo dos clientes, certo? O índice de posicionamento relativo também, né, deu uma reduzida. Ciclo de caixa, não entendi por que ficou negativo aqui. Ah, sim, ficou negativo simplesmente porque nós recebemos primeiro do que pagamos os fornecedores. Nós, no caso aí, a Ambev, tá? Por isso que ficou negativo, tá? O giro do ativo, né, gira aí menos de uma vez ao ano, né? O ativo operacional já gira um pouco mais, né? Mas houve aí reduções, né, de um ano de 2018 para 2019, isso, né, de certa forma ruim, né, para a empresa, mas não podemos nos atentar somente a esses dois indicadores, tá? O capital de giro, aí é o que eu precisava verificar, né, nas fórmulas, porque eu estou vendo aqui, ó, 120.644, 120 milhões, né? Precisa colocar aqui na planilha, tá? A leitura do número, né, se referindo também aos valores que estão no balanço, tá bom? Então aqui estou entendendo que seja 120 milhões, né? E o capital de giro melhorou, passou para 261 milhões. A necessidade de capital de giro deu negativa. Exatamente por quê? Porque o ciclo de caixa é negativo, justamente porque a empresa recebe primeiro para pagar depois. Ou seja,
ela não necessita de capital de giro próprio, né? Ou seja, utilizar o capital de giro, né, da empresa para poder sustentar a sua operação. O capital de giro, na verdade, que é providenciado aqui, né, provido aqui, é sobre a operação entre fornecedor e cliente. Né? Sobre fornecedor e cliente. Olha, recebe primeiro antes do cliente, aí depois vai pagar o fornecedor. É o melhor dos mundos para um ciclo financeiro, para um ciclo de caixa. Tá bom? E aí aqui, olha, com relação ao saldo de tesouraria, aí eu teria que apurar, né, com relação às informações sobre, né, o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, né, que nesse caso não estão citados aqui, tá? Respeitando e seguindo o que está lá na fórmula, tá bom? Tem que ser acrescentado aqui na planilha, tá certo, Raimundo? Então eu gostaria que você fizesse também, né, essas revisões, né, fizesse essas correções e me reencaminhasse, tá, a sua planilha aí no Excel, tá, por favor, para eu checar aqui as fórmulas também. Tá bom? Então, Raimunda, deixa eu colocar aqui, respondendo a Raimunda. Por favor, rever, né? Por favor, acertar apontamentos conforme citado na aula online. E reencaminhar o exercício em Excel. Ok? Bom? Olha, até agora o que eu vi aqui, gente, particularmente eu estou muito satisfeito, tá? Tirando esses pequenos, né, essas pequenas arestas que a gente tem que acertar, esses ajustes, mas eu estou muito satisfeito com o que está sendo produzido, tá? Em termos de informação, né, pelo menos de busca e tal, né, de montagens. Só preciso que entendam o conceito e as fórmulas e as informações que tem que ser buscadas no balanço, tá bom? Vamos lá para o próximo. Vou fechar aqui então da Raimunda, né? Quem foi que enviou agora? Raimunda, então, ok. Vou fechar esse arquivo. Raimundo, ok. Quem foi o próximo que enviou? Tom Marley. Vamos ver lá, Tom, como é que ficou aí a sua análise. Pegar aqui a planilha. Então eu estava avaliando quem? Empresa, Tom? Claro. Claro Telecomunicações. Vamos lá. Claro Telecomunicações. Olha, já observando aqui, tá, Tom? Provavelmente você não colocou, não sei, vou olhar lá embaixo, mas provavelmente não tem informação aqui do passivo financeiro circulante, né? E isso é necessário para a gente calcular o saldo de tesouraria, tá? Mas vamos seguir adiante. Bom, giros dos estoques, negativo. A mesma observação vou fazer em relação ao que eu falei para a Rosicléa, tá? Esse número aqui, o custo de mercadoria vendida, não precisa estar na condição negativa, tá bom? Não precisa.
Ah, percentual aqui também. Ó, cuidado com a fórmula aqui, ó. Muito cuidado com a fórmula. Você viu onde eu ajustei aí, né, Tom? Estava faltando aqui a formulação correta, tá? Então vamos lá. Seguindo lá então os índices de rotação, né? Giros dos estoques. Olha, 30 vezes no ano. 30 vezes no ano, tá? Prazo médio de estocagem é de 11 dias e 6 dias. Provavelmente isso deve ser muito por conta do consumo de material que deve existir na sua operação, né, em relação à manutenção da sua rede, né, do seu pátio tecnológico, né, de transmissão de telecomunicações. Tá? O giro do contas a receber girou 2,29 vezes no ano de 2017. 2018 aumentou esse giro. Isso é um bom sinal, né? Prazo médio de recebimento foi reduzido. Tá? Como eu falei para a Raimunda, não precisa de todos esses números, todas essas casas decimais após a vírgula. Tá? Estamos falando de dias. Ele reduziu, teve uma redução aqui no prazo médio de recebimento. O giro do contas a pagar, ele aumentou. Então a leitura é inversamente ao que a gente faz, né, sobre contas a receber, ok? Sobre contas a receber. O prazo médio de pagamento ele também reduziu, né? Então o prazo médio de pagamento também reduziu. O ideal é que ele tivesse aumentado, né? Porém, olha aqui, ó, semelhante à situação do Ambev, ele recebe primeiro dos seus clientes e paga depois dos seus fornecedores. Estão vendo aqui, ó? Paga primeiro os clientes, recebe primeiro de seus clientes e paga depois os fornecedores, né? Isso vai gerar um ciclo de caixa negativo. O que é negativo? A mesma coisa, a mesma situação que a gente encontrou na Ambev, né? Ele não utiliza o seu capital de giro próprio para financiar aquele ato que eu falei que existe, ou que normalmente existe no ciclo financeiro, no ciclo econômico da empresa, né? Ou seja, entre pagar e receber, né, o primeiro evento é o pagar, o segundo é o receber, e tudo que acontece entre eles, né, a empresa tem que usar o seu capital de giro próprio para financiar essas outras obrigações, correto? Nesse caso aqui, como a gente falou da Ambev, não tem. Primeiro ele recebe do cliente para depois pagar o fornecedor. Então, se tem alguma coisa entre, né, esses dois eventos, ele já utiliza o dinheiro que ele recebeu do cliente até chegar, né, a vez do fornecedor, ok? Ele vai usando esse capital, que na verdade é capital de terceiro, né? A gente pode afirmar que quem financia ele aqui na sua operação é o fornecedor. Ele não usa do seu capital próprio. O seu capital próprio, capital de giro próprio, está lá aplicado. Correto? Concordam? Aí, ó, o ciclo de caixa ele acaba ficando também, né, negativo por conta dessa condição. Tá? O giro do ativo ficou negativo. Não precisa usar o número negativo, tá?
girou pouquíssimo aí, né, durante o ano, né, e o giro operacional a mesma coisa, tá? O giro, né, de toda essa estrutura operacional a mesma coisa, tá ok? Então, por enquanto, né, dentro da sua operação, né, é bem interessante aí e um ponto de vista financeiro, do ciclo financeiro saudável, a utilização dos recursos, né, que de certa forma é desnecessário usar os recursos próprios para financiar a sua operação. Tá? Até porque, olha só, fazendo um viés, lembra aqui da liquidez corrente? Olha só, praticamente não possui uma sobra de caixa, né? Não possui uma sobra de caixa para financiar a sua operação. Então ela financia como? Alongando os prazos de pagamento dos seus fornecedores. Olha a sacada. A empresa não tem aí um lastro financeiro para financiar, né, aquele ato que existe, né, aquela lacuna que existe normalmente no ciclo financeiro e econômico da empresa. Então, por conta disso, ela faz o quê? Ela empurra isso para cima dos fornecedores. Através do quê? Do alongamento, né, do prazo de pagamento para dar lastro, né, até receber dos clientes para poder cumprir aqui, né, com as obrigações junto aos seus fornecedores, né? Olha só, isso é gestão de capital de giro, tá, gente? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Imagina se ela não consegue fazer isso. Como é que seria a vida dela? Tá? O capital de giro, né? Ele é negativo, que a gente viu que, né, já pelos índices de liquidez, que ele é deficitário, né? Tem um déficit aí, então ele é negativo. Mas existe não existe uma necessidade de utilização do capital de giro da empresa, né? Porque ela se financia, né, junto aos seus fornecedores, perfeito? Tá? Agora, o que o saldo de tesouraria teria que ter essas informações do passivo circulante e do ativo circulante financeiro. Tá bom, Tom? Preciso que você também faça esses ajustes aí na sua planilha, né, e me reenvie, tá, para a gente avaliar, né, a situação econômica e financeira da Claro de forma, vamos dizer assim, mais conclusiva, tá bom? Vou responder aqui no seu e-mail também, tá? Por favor, fazer os ajustes em nossa aula online e reencaminhar a planilha. Bem direto, porque a gente já tem, como vai ficar gravada a aula aqui, né, qualquer coisa é só dar uma resgatada na aula, tá bom? Quem mais encaminhou aí? Deixa eu ver. Juliana encaminhou, então, tom, feedback dado, vamos ver a Juliana. Telefônica acho que tem uma situação semelhante à da Claro em relação ao seu ciclo financeiro, sobre os prazos médios de pagamento e prazos médios de recebimento, né? Falo isso com uma certa propriedade, até porque se a gente observar, né, nós pagamos a fatura telefônica, né, da Claro, da TIM, da Vivo, com prazo de 30 dias, né, para os casos aí de planos pós-pagos ou planos pré-fixados, 30 dias. E qual o prazo que se paga os fornecedores? Pode colocar aí pelo menos 60 dias no mínimo. No mínimo. Tá? Então, olha só. Recebe com 30 dias e paga com 60, tem 30 dias aí de lastro
para utilizar o capital já recebido, né, dos seus clientes para utilizar em outras frentes até chegar no pagamento dos fornecedores da sua operação, né, os principais fornecedores da sua operação. Tá bom? Vamos ver aqui, né? Telefônica. Cadê? Aqui é o Atacadão. Não, é Telefônica, que a gente estava falando aqui da Juliana. A Juliana acabou de encaminhar. Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. A Juliana mandou aqui para nós. Pessoal, tudo bem até aqui? Está claro e fazendo sentido a análise do ciclo operacional e financeiro da empresa e seu autofinanciamento operacional? Autofinanciamento operacional. É isso que eu quis dizer. Está claro? Estão me vendo aí pelo YouTube? Respondam no chat aí, por favor. Por enquanto eu só estou vendo aí um barulhinho de grilo. Sim ou não, pessoal? Juliana respondeu sim pelo WhatsApp. Ótimo. Hashtag... Que é isso, Tom? Hashtag medo? Como assim? O café eu vou ficar te devendo. Pode ficar despreocupado que o café é por minha conta da próxima vez que nós nos encontrarmos. Tá? Celebrarmos a volta e o reencontro. Está claro aí? Vou continuar seguindo então. Tá bom? Mas não é para ficar com medo não, Tom. Fique tranquilo. Deixa eu ver o da Juliana. Vamos olhar da Juliana lá como é que ficou. Juliana falando da Telefônica, empresa que eu passei 10 anos lá da minha vida, né, onde eu aprendi muita coisa, tenho uma gratidão muito grande lá, né, pelos profissionais que eu tive privilégio de trabalhar ao lado, os chefes, diretores, gestores, a própria operação. Muito bom lá. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Giro dos estoques ao ano. 58 vezes em 2017, caiu para 43. Né? Uma queda que, quando a gente fala que cai o giro dos estoques, isso não é muito bom, né? Pode ser visto aí de forma negativa. Tá? Lembrando que aqui os giros é ao ano. Tá? Nós estamos analisando o período anual aí dos balanços. Prazo médio de estocagem aumentou um pouco. Né? O giro do contas a receber reduziu. Isso não é bom, tá? O giro do contas a receber ele tem que ser crescente para ser benéfico para a empresa, tá? Prazo médio de recebimento também aumentou. E o ideal é reduzir. Quanto menos tempo ela leva para, né, recuperar, né, receber, né, do seu cliente, melhor. Isso aqui pode de repente estar significando, sabe o que, gente? Inadimplência. Tá? Tem muitos analistas, quando observam esse aumento no prazo médio de recebimento dos clientes, isso pode ser inadimplência, tá? Mas aí tem que ser investigado mais a fundo.
ok? O giro do contas a pagar. O giro do contas a pagar diminuiu, né? Por um lado é bom, tá? Porque o ideal é a redução do giro do contas a pagar e o prazo médio, né, de pagamentos tem que aumentar. Só que o que eu estou percebendo aqui é que se o prazo médio de recebimento é de 151 dias em 2017, Juliana, reveja para mim esse número, porque aqui está prazo médio de pagamentos 5 dias. Com 5 dias está pagando os fornecedores? Acho pouco provável. Tá? Acho pouco provável. Ok? Então teria que ver aqui, ó, prazo médio ou o giro o giro do contas a pagar. Da onde está vindo a informação do giro do contas a pagar? Custo de vendas com os fornecedores, correto? Olha, o que eu falei para vocês. Fornecedores é só 294 milhões e os custos foram 19 bilhões. Só confirma essas informações, Juliano. Tá? Só confirma as informações. Como é que é a fórmula lá do giro dos fornecedores do contas a pagar? Né? Cadê aqui? Ó. Giro do meu contas a pagar, né? Na verdade, compras dividido por fornecedores. Compras por fornecedores, tá? Eu entendo que você pegou aí provavelmente o custo, né? Que pode ser também utilizado, né, na ausência de não localizar, vamos dizer assim, não localizar a informação, né, de compras, tá? Mas o ideal é ter a informação do que foi comprado, né, pela empresa durante o ano, tá? Então a gente tem aí, ó, né, compras, ou se vocês buscarem essa informação na demonstração de fluxo de caixa, pode encontrar lá os pagamentos realizados a fornecedores, ok? Essa pode ser uma informação também que pode ser utilizada, os pagamentos feitos a fornecedores, porque aqui quando a gente fala de custo do produto fabricado, ou custo da mercadoria fabricada ou produzida, a gente está falando daquilo que foi consumido, né? Que pode estar, que pode já ter sido pago ou não, tá? Pode ter sido pago ou não, ok? Mas vamos lá na planilha, tá? Então precisaria verificar essa informação, tá? Porque aqui eu estou falando de 294 milhões e aqui eu estou falando de 19 bilhões, né? Só dessa checada, né, se é isso mesmo, tá bom? Porque aí o que acontece? Se ele tem um giro, né, tão alto, olha só, o giro é tão alto, né? Como é que é a forma? Né? Compra dividido por fornecedores. Então, vamos resgatar aqui, ó. Compras, ou no caso você está pegando aqui, né, custo da mercadoria vendida por fornecedores, né? Então isso daí 64 vezes, né, foi o giro, né? Girou 64 vezes, né? E aí no ano de 2018 caiu esse giro para 50, né? Se caiu para 50, ele conseguiu alargar o seu prazo
né, de pagamentos. Mas aí quando a gente olha aqui, ó, né, os 365 dividido, né, pelas 64 vezes, nós estamos falando que ela está pagando o fornecedor a cada 5 dias. Né? A cada 5 dias, a cada 7 dias, conforme 2018, está pagando o fornecedor. Tá? Aí, nesse caso, o que acontece? Se ela leva 165 dias para receber do cliente, né, em média, ela tem que usar do seu capital de giro próprio, né, pelo menos aí, uns 155 dias, 158, 157 dias, usar o seu capital de giro próprio, tá? O seu capital de giro próprio. Então, o que nós temos aqui? Ó? Capital circulante líquido, o capital de giro próprio dela é de 2 bilhões, 151 milhões, reduziu, o número está negativo aqui. Por que está negativo? O seu ativo circulante é menor. Olha, se ele é menor que o passivo circulante, é uma situação preocupante, hein? Para esse ano de 2017. Né? Então, provavelmente ela pode ter aí um alto endividamento, né, junto a instituições financeiras. Aí teria que verificar aqui o saldo de tesouraria, né? Essas informações, tá? Que não é aqui, ó. Olha, não é capital social. Tem que ter aqui, ó, bancos e aplicações menos empréstimos e financiamentos, tá? Não é capital social. Atenção para a fórmula. Gente, olha só. Cuidado com a fórmula, tá? Vocês têm que transcrever a fórmula para o Excel. Perfeito? Resgatem no material, veja qual é a fórmula, né, a formulação do indicador, tá? Quais são os dados que tem que extrair para calcular esse indicador. Essas informações vocês vão transcrever para a planilha. Depois vocês vão aplicar a fórmula na planilha, buscando essas informações que vocês transcreveram. Tá bom? Perfeito? Senão vai dar erro na leitura. Tá? E aí a gente pode ter uma interpretação equivocada sobre a real situação econômica e financeira da empresa. Perfeito? Isso que eu estou falando está valendo para todos que eu já avaliei aqui, verifiquei, chequei, corrigi, tá bom? Para que vocês revejam isso na planilha, verifiquem se realmente estão buscando a informação que a formulação exige, tá? Para aplicar a fórmula no Excel e extrair o indicador corretamente. Tá certo? Por isso que eu estou pedindo para mandar no Excel, para a gente ter condições de fazer essa checagem aí, porque senão o que vai acontecer? Na hora de vocês fazerem a leitura, a interpretação do indicador e a leitura, percebam que tem indicadores, né, que são extraídos de maneiras distintas, mas que trazem a mesma informação. Ou seja, um indicador está certificando, né, está ratificando a informação do outro. Onde é que a gente tem esse exemplo? Claro, quando eu olho índice de liquidez corrente com capital de giro próprio. Enquanto um é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, o outro é a subtração. Né? Enquanto um diz que para cada R$1 de dívida que eu tenho no passivo circulante, eu tenho R$1 e alguma coisa, né, no meu ativo circulante, esse uma coisa que sobra, né, esse alguma coisa que sobra é justamente o capital circulante líquido. E se isso é inferior a 1, a empresa tem deficiência no seu fluxo de caixa, no seu capital de giro próprio. Tá? A gente já viu esse exemplo aqui, na prática, né, que foi o caso da Claro. Não foi isso? É claro que nós vimos. Né? Ela tem essa deficiência
na sua liquidez, é o que ela faz, ela alonga, né, os prazos de pagamento junto aos seus fornecedores, para receber primeiro dos seus clientes. Aí ela vai lá e paga o fornecedor. Isso no dito popular, a gente fala assim, eu vendo o almoço para pagar a janta. É isso? Eu vendo o almoço para pagar a janta. Né? Então, estou recebendo o meu almoço para pagar a janta lá na frente. Perfeito? Tá certo? Então, Juliana, a mesma coisa aqui, vou responder no seu e-mail, tá bom? Para fazer essa verificação e esses ajustes aí. Por favor, rever, né, planilha com as fórmulas, né, e informações financeiras, além das citações na aula online e reencaminhar a planilha. Tá bom? Reencaminhar a planilha. Perfeito? Para a gente poder... Porque o que vai acontecer? Quando vocês forem escrever, olha só, vocês já escreveram um parecer, né, até um determinado grupo de indicadores. Aí estamos adicionando mais um novo grupo de indicadores, que estão, de certa forma, alinhados, né, como eu falei, com os indicadores anteriores, só que estão sendo apurados de formas distintas. Então, como eu falei, um grupo de indicadores ele está ratificando, né, certificando, qualificando, né, outros indicadores. É como se chamássemos da prova dos 9. Tá? Então você vai começar a falar, né, seguindo uma linha de raciocínio, quando chegar nesse grupo, opa, peraí, mas não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou escrevendo, não é isso que... Por quê? Porque esse grupo aqui, ele está dessintonizado, né, com os outros. Então, por isso que tem que fazer esses ajustes aí em relação às fórmulas, às informações, porque vocês simplesmente vão estar ratificando, porque quando vocês começarem a puxar, né, a lógica, a análise, né, a avaliação, né, vocês vão estar ratificando de várias maneiras diferentes. Tá? E aí não vai ter essa distorção. Né? Pô, peraí, um indicador está falando uma coisa, o outro está falando outra. Qual dos dois está falando a verdade? Né? E o que a gente busca é que os dois falem a verdade. Né? Não pode um falar a verdade e outro mentira. Não existe isso. Os dois vão estar falando a verdade, mas constatadas de maneiras distintas, de maneiras diferentes. Tá bom? É isso que eu preciso que vocês, né, vamos dizer assim, alinhem, né, nessa construção da análise que vocês estão fazendo. Tá bom? Porque vocês já fizeram uma boa parte da análise. Agora a gente só está complementando. Né? Ó, estamos entendendo. Por exemplo, poxa, por que ela está com no caso da Claro, tomando a Claro como exemplo. A Claro está com a deficiência, né? Está com índice de liquidez, com déficit no índice de liquidez. Como é que ela sustenta a operação dela se ela não tem capital de giro? Olha a resposta. Porque ela tem prazos alongados junto aos seus fornecedores que superam os prazos de recebimento junto aos clientes. Isso dá a condição dela se financiar com capital de terceiros, uma vez que não possui capital próprio suficiente para suprir a sua operação. Ó, a extensão do parecer, né? Quando a gente parou ali nos indicadores de liquidez, correto? E aí quando a gente desce lá para a análise do capital de giro, a gente constata isso novamente. Né? Ou seja, ela demonstra uma fragilidade no capital de giro próprio, mas, né, em consequência, em decorrência dessa gestão do seu ciclo de caixa de pagar, né,
após o recebimento dos seus clientes pagar os seus fornecedores, ela consegue ter, né, suprimento suficiente para, né, financiar a sua operação. Tá? Porque se não for dessa maneira, no caso aqui do que demonstra, por exemplo, a Telefônica, né? Peraí, a Telefônica está dizendo que ela recebe com 165 dias e paga com 7. Pô, então ela tem que ter um belo de um capital de giro para suprir isso, né? Se ela não tem esse capital de giro para suprir, né, que é o que a gente está observando aqui, ó, a necessidade de capital de giro dela é de 8 milhões. Necessidade de capital de giro para suprar, né, é o combustível que ela necessita, né, para girar a sua operação. É como se eu falasse, olha, para eu percorrer o ano, eu preciso de 50 litros de gasolina. Né? O ano são, sei lá, 365 quilômetros. Eu preciso de 50 litros de gasolina. Né? Tá, eu não tenho 50 litros, tenho 10. Opa, peraí. Então você não vai chegar até o final do ano. Né? Não vai chegar. Você vai ter que pegar gasolina de alguém. Né? Parar no posto, fazer algum reabastecimento, alguma coisa do tipo. Né? Agora, não, eu tenho que percorrer 365 quilômetros, né? E eu tenho, e vão necessitar 40 litros de gasolina, eu tenho 50 no tanque. Ah, então perfeito. Né? Dá para você chegar até o final do ano. Tá? Nesse caso aqui, ó, ela necessita de 8 bilhões para girar a sua operação e ela só tem 1 de capital de giro. Então, provavelmente ela busca capital de terceiros onde? Se ela não consegue financiar isso junto aos seus fornecedores. Sabe qual é a resposta? Provavelmente ela busca isso em financiamentos, empréstimos, junto a bancos, junto a instituições financeiras. Mas a gente tem que constatar isso olhando lá no balanço. É isso que eu vou pedir para a Juliana fazer e colocar as informações aqui, porque essa informação necessita para poder calcular, né, o saldo de tesouraria. Ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro. É o que está aqui, no material de apoio. Aqui. Empréstimos e financiamentos é meu passivo circulante financeiro. Meu ativo circulante financeiro é o quê? Caixas, bancos, aplicações financeiras. Se o meu passivo circulante financeiro for bem maior que o ativo circulante financeiro, né, isso explica e justifica como é que ela consegue suprir a sua necessidade de capital de giro, uma vez que ela não tem. Tá bom? Tá ok? Aí essa seria a leitura mais convincente ou mais lógica, tá? Diante dos fatos que a gente está observando aqui, dos dados que a gente está observando aqui. Tá bom? Então, Juliana, já te mandei o e-mail aí, tá? Só peço que faça essas revisões, esses apontamentos aí. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Agora hashtag medo eu. Não, gente, não é para ficar com medo, por favor. Né? É tudo aqui é tudo uma questão matemática, né? E de interpretação dos dados. As informações estão lá no balanço. Tá? O que a gente precisa fazer é trazer essas informações de forma correta para a planilha e aplicar as fórmulas corretamente. E aí vai dar a leitura. Tá? Vai dar essa leitura. Tá bom? Para vocês continuarem, né, o embasamento de vocês na análise que vocês já estão discorrendo, que vocês já estão produzindo aí, desenvolvendo, tá? Não precisa ficar com medo, calma, ok? A gente não está fazendo aqui um curso de análise avançada, mas eu preciso que vocês entendam como é que a gente contextualiza, como é que a gente lida, como é que a gente lê esses indicadores, tá? Eu faço analogia da seguinte maneira: é como se você olhasse o painel do seu carro, né, ou um painel com indicadores,
né, de velocidade, de combustível, né, de quilometragem percorrida, perfeito? De temperatura, né, do motor, do óleo, né, do arrefecimento do carro, né, da refrigeração do carro, né? Então vocês têm que olhar o indicador e entender o que ele está querendo passar de informação, né, individualmente, e depois construir um cenário quando você vai pegando um indicador e juntando com o outro. Aí você vai ter o quê? Né? A brincadeira do Lego, né? Vou pegando as pecinhas, vou juntando, pronto. Construo todo um cenário e interpreto o cenário. Tá? É isso. Tá bom? E isso vai dar condições, subsídios, né, para vocês fazerem gestão, né? Gestão financeira, gestão administrativa, gestão operacional, né? Muito do que a gente está falando aqui, a gente utiliza como base para a tomada de decisões na área financeira, na área operacional, na controladoria, na parte orçamentária, né? Nas decisões políticas, né, da empresa. Lembra que eu falei para vocês num caso de vamos aumentar o prazo de pagamento dos clientes? Tá ok. Uma situação que eu vivenciei. Eu falei, tudo bem, a gente aumenta o prazo de pagamento dos clientes, mas e os fornecedores? Como é que fica? E o nosso capital de giro? Nós temos capital de giro suficiente para suportar, né, alargar o prazo de pagamento, de recebimento junto aos clientes? A gente tem condições para fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que medir os indicadores financeiros, a contabilidade gerencial, né, de maneira bem ampla, ela dá essas condições de fazer essas medições, de extrair essas métricas, para que você faça uma gestão, né, faça uma análise e tome decisões de maneira pura e simplesmente racional, técnica. Tá? Não adianta você querer correr como uma Ferrari se você tem um Fusca. Adianta? Não. Como também não adianta você ter uma Ferrari e querer andar como um Fusca. Eu já falei isso algumas vezes, várias empresas que eu estive à frente da controladoria, e era a única maneira de fazer o pessoal entender, né, qual é o princípio básico da gestão baseada em indicadores financeiros, né? Gestão baseada na metodologia da controladoria, de utilizar a controladoria como ferramenta de gestão, ferramenta de apoio para tomada de decisões, seja decisões de informações passadas, sobre informações passadas, seja decisões para projetar cenários futuros. Tá certo? Perfeito? Né? Então é baseado nessas informações. E isso, né, alongando um pouco o meu ponto de vista, né, que eu defendo, quando a gente fala assim, a empresa está indo mal. Né? Muita gente fala, pô, mas aí, não sou eu que estou dizendo. Não é o Alex, não é o controller, não é a controladoria que está dizendo que a empresa está indo mal. São os números que a empresa apresenta, né, e que quando são medidos, né, trazem isso à luz da gestão. Aí, tá vendo? Você pega lá o balanço da empresa, né? Aí você olha, a empresa está faturando horrores, mas está tendo prejuízo. Peraí, que empresa é essa? Não é que fatura bilhões e tem prejuízo? Alguma coisa está errada. Primeiro ano de prejuízo, segundo ano de prejuízo, terceiro ano de prejuízo, ou senão 3 anos consecutivos de prejuízo. Pô, peraí, tem uma coisa errada. Né? A operação, o desempenho, né, a performance da empresa está muito ruim. Né? E a gente só consegue fazer isso olhando, né, e aplicando essas ferramentas. Que essas ferramentas aqui que nós estamos tratando, gente, são ferramentas mínimas, básicas. Tem muito mais coisa para se utilizar, que pode ser utilizado, que aí a gente chama de uma análise financeira mais avançada, mais aprofundada, mais minuciosa.
né? Como é que a gente trata os projetos, né? Com ferramentas para avaliar o quê? Se realmente eles são factíveis, né? Se o projeto faz sentido, se ele é viável, né? No papel, antes de ir para a produção. Porque se a gente não fizer os cálculos no papel e avaliar se ele é viável ou não, quando colocar na produção e colocar, né, na operação, aí vai constatar, depois com prejuízos, que o projeto era ruim, que era ineficiente. Né? Isso já é o que a gente chama de análise de projeto, né? Gestão de projetos, análise de projeto, né? Que é uma parte da análise financeira. Tá? E a gestão, né? A contabilidade gerencial, né? Também provém isso. Tá? Pode prover essas informações para fazer esse tipo de análise, né? Do desempenho da empresa. Tá? É tudo isso que a gente está tratando aqui. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que encaminhou. Gabi. Vamos lá. Então, Juliana foi. Gabi, você, Natura. Vamos lá. Para a gente encerrar por hoje, né? Porque vocês estão ficando com medo aí do que eu estou falando. Aí não sei se é medo do que eu estou falando, é medo de mim. De mim não pode ser porque eu não causo medo em ninguém, né? Então vamos lá. Carquejo, né? Mandou aqui da Natura. Vamos ver aqui. Já estou detectando aqui que falta aquelas informações do passivo circulante financeiro. Isso vai impactar no saldo de tesouraria, tá? Espero que você também tenha observado o que eu falei aí e notado isso, tá, Gabi? Deixa eu ver aqui. Vamos olhar lá os indicadores. Natura, uma grande empresa, viu? O giro dos estoques. Os estoques giram de 2 a 3 vezes ao ano. De 2017, 2 vezes, de 2018, 3 vezes girou no ano. Se girou mais, isso é bom, é benéfico para a empresa, né? Prazo médio de estocagem diminuiu de 171 dias para 120. Ou seja, faz aqui, né, é congruente, né, com a quantidade de vezes aqui o giro do estoque. Giro do contas a receber aumentou, isso é bom, né? O giro, quando ele aumenta, é sinal que eu levo menos tempo para receber dos meus clientes. E aí está comprovado pelo prazo médio de recebimento, que reduziu de 103 dias para 46. Isso é muito bom. Giro do contas a pagar. Olha, ele aumentou. Nesse caso aqui, o contas a pagar, a gente faz uma leitura inversa à leitura do contas a receber. Ou seja, quanto menos eu girar o contas a pagar, melhor. Porque mais tempo eu levo para pagar os meus fornecedores. Aqui está ao contrário. Aumentou o giro do contas a pagar, né, de 2017 para 2018. Isso não é bom. E, consequentemente, o prazo médio de pagamento de fornecedores foi reduzido de 256 dias para 124. Mas, levando em consideração que ela também reduziu o seu prazo de recebimento, prazo médio de recebimento, o que nos leva a crer só olhando o seu ciclo financeiro? Exatamente. Ela recebe primeiro para depois pagar aos fornecedores. E isso, dentro do ciclo financeiro da empresa, é uma ótima condição financeira, que ela não precisa utilizar o seu capital de giro próprio. E nesse caso, nós já tínhamos observado que ela tem um bom capital de giro próprio quando a gente olhou o índice de liquidez corrente. Para cada R$1 de dívida que ela tem no seu passivo circulante, ela tem R$1,41 no seu ativo circulante, ou seja, ela tem uma sobra
de 0,41 centavos para cada R$ 1 de dívida. Aqui está o seu capital de giro próprio. Tá? E a gente vai constatar isso aonde agora? Lá no capital de giro, na análise do capital de giro. Tá? O índice de posicionamento está um número um pouco elevado aqui. Diria para você dar uma verificada. Normalmente não é tão alto assim. Ciclo de caixa, né? Saltou de 19 para 41 dias, ok? Aqui seria negativo também, né? Porque ela recebe primeiro, né? Recebe primeiro de seus clientes para depois pagar os seus fornecedores. Então, normalmente o ciclo de caixa ele acaba se tornando negativo, tá bom? Dê uma verificada se a formulação aqui está correta. Vamos olhar aqui, ó. Prazo médio de estoque, de estocagem, mais prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Está correto. O ciclo de caixa está correto. Só que o posicionamento do índice, o posicionamento relativo do ciclo financeiro. Prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento dividido por prazo médio de pagamento. Está correto. Bom, enfim, como esse não é um indicador, né, único para avaliar, né, é o conjunto, né, e a gente está vendo aqui que pelo ciclo financeiro ela tem uma boa condição financeira em relação ao seu capital de giro, a desnecessidade de utilizar. Né? Capital de giro próprio, capital circulante líquido. Faltou aqui as informações. Onde estão? Capital, aqui ó. Capital, olha a fórmula, gente. Cuidado com a fórmula no Excel. Tá? Preciso que ajuste lá, tá bom, Gabi? Ajuste e reenvie para mim, né? Consertado aí, tá? Então olha só, 1.888 bilhões, né? Melhorou bastante o seu capital circulante líquido de 2017 para 2018. Como ela tem essa condição no seu ciclo financeiro de receber, né? Por isso que está negativo aqui, tá? De receber antes dos seus clientes para pagar os seus fornecedores, então ela não necessita de utilização, apesar de, né, haver aqui um valor de 3 bilhões, esses 3 bilhões é financiado por conta dessa condição, tá? Ela não utiliza aqui do seu capital de giro próprio, tá? Por isso que dá negativo aqui. Então o seu saldo de tesouraria, né, tem que verificar lá, né, o seu ativo circulante financeiro e o seu passivo circulante financeiro, que provavelmente o seu saldo de tesouraria será muito positivo e proveitoso e deve se concentrar em aplicações financeiras da empresa. Tá bom, Gabi? Vou pedir que você faça essa apuração e cite, né, essas informações aqui na planilha também para aplicar a fórmula aí, né, que a gente viu no material. Tá? Vou responder aqui para você, tá bom? Rever a planilha, né, com as fórmulas que eu já consertei aqui no capital circulante líquido, né, além das citações feitas na aula online, né, e reencaminhar a planilha. Tá bom? Pronto. É isso. Tá ok? Por favor, Gabi,
tá? Faça essas correções aí, tá certo? Perfeito? Tudo bem até aqui? Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo bem até aqui? Imaginando a carinha de vocês. A próxima aula acho que eu vou fazer, como a gente tem um grupo reduzido, acho que eu vou fazer uma videoconferência. Eu não sei se vou conseguir compactar não, né? Compartilhar aqui a planilha, né? Compartilhar aqui a tela, a minha segunda tela do computador. Mas eu estou imaginando aqui a carinha de vocês. Aliás, não só imaginando, né? Com saudade da carinha de vocês, né? Da presença ali em sala de aula, né? Tudo bem até aqui? Tom, tudo ok, ótimo. Perdeu o medo, né, Tom? Que bom. Fiquei feliz agora. Sem medo, né? Sem medo. Hashtag, né? Deixa eu entrar na onda. Hashtag sem medo. Tudo bem, então? Posso contar aí com o reenvio da planilha até a próxima semana, tá? Então, olha só. Voltando ao que nós falamos no início da aula. Para aqueles que entregaram a planilha até a data de hoje, a nota está valendo de 0 a 10, ok? Mesmo esses que entregaram e que têm essas ressalvas a serem resolvidas, né, essas ressalvas feitas, que vão reenviar, eles terão a nota de 0 a 10, tá? Para os alunos que não mandaram nada, vão mandar a primeira planilha, a primeira vez, tem prazo até semana que vem, ok? Durante a semana eu vou tentar dar esse feedback, né? Mas a nota só valerá agora de 0 a 9, tá certo? Então eu vou até citar os nomes aqui, ó. Não precisa citar nem os nomes, mas todos os alunos que eu falei aqui, abri a planilha, identifiquei, li, fez leituras, dei feedback, esses alunos que vão ter que reenviar a planilha com os ajustes, ok, a nota está valendo de 0 a 10, tá? Os que não enviaram nada, que vão me enviar ainda, né, dentro desse novo prazo, né, elástico que foi dado aí para a próxima semana, né, mesmo tendo a necessidade de fazer um feedback, o exercício vai valer apenas de 0 a 9, tá? Para que eu seja justo com os que já entregaram. Tá bom? Tudo bem? Então, eu acho que podemos ficar por aqui. E aí, na próxima aula, eu vou entrar com um assunto novo, né? Para a gente também acrescentar, né, num segundo exercício aí, para compor a nossa nota, né, da AV2, caso seja feita do mesmo critério, da mesma maneira que foi feita a V1, perfeito? Tá bom? Será dado mais um exercício aí baseado, né, nos novos indicadores que eu vou passar, tá bom? Que aí vai ser aí o cálculo das alavancagens, né, operacional, financeira e geral. Perfeito? Tá bom? Isso vai ficar para a próxima aula aí. Tá certo? E depois, na outra aula, a gente vai entrar com pareceres e aí a gente vai concluir tudo isso. Né? E aí, até lá, espero que a gente tenha os 2 exercícios entregues. E aí, se, né, a coordenação, a faculdade falou assim, olha, pandemia, isolamento, quarentena continua, vamos ter que fazer da mesma maneira que fez a AV1. Tudo bem, ó, eu tenho, né, eu não, nós, né, temos aí material suficiente, com nota, avaliado, entregue, trabalhado, está aqui, ó, pronto. Encerramos o semestre. Tá bom? Ok? Ok, então? Ok, com o que eu disse.
disse há pouco. Ok, pessoal? A Rosicléia deu ok aqui. Então é isso. Vou ficar então por aqui, tá bom? O vídeo vai ficar gravado e eu vou postar lá no canal, tá? Espero que cada um faça aí os seus ajustes, né? E reenvie a planilha, tá certo? Para que a gente tenha, né, uma leitura correta aí quando a gente for acrescentar, né, fazer um adendo aí ao parecer que já foi feito até agora, ok? E depois a gente concluir com mais esses outros indicadores e finalizar o nosso trabalho aí. Tá ok, gente? Tá certo? Então vou me despedir de vocês aqui, né? Desejando a vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana, que fiquem aí em paz, que se cuidem, né? Que se preservem, né? Lembro de novo que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde, tá bom? E torcer para que isso passe logo e o mais rápido possível. Tá ok? Tudo bem, gente? E ó, como vocês falaram, né? Hashtag, não é isso? Ó, hashtag sem medo, tá bom? Hashtag sem medo. Tá ok? Gente, é isso. Tá? Fiquem com Deus, uma ótima noite, tá bom? E uma ótima semana aí, tá? Tchau.